Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista, o programa de entrevistas aqui do seu conselho. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental nas organizações. A gente está no finalzinho de setembro, mas setembro é um mês muito importante nessa questão da conscientização, né, da importância da saúde mental, e as organizações, as empresas, as instituições são um polo muito grande, tanto de problemas quanto de soluções nesse sentido, né? E eu tô aqui hoje com a professora Carla Branco e com o professor e administrador Maurício Luz para falar um pouquinho sobre o tema. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Prazer ter vocês aqui e vamos lá, vamos falar um pouquinho. Hoje em dia a gente ouve muito falar saúde mental, entrando, né, na lista de doenças, o burnout entrando na lista de doenças, né, da OMS. Mas como é que está essa situação, esse trabalho hoje no Brasil na questão das organizações? Por favor. Não sei se todo mundo sabe, né? Burnout acabou, como você acabou de dizer, Érica, de entrar no rol de doenças, né? Uma síndrome que está listada dentro de transtornos psiquiátricos. Antes isso não estava listado como um mal que mereceria tratamento médico, psiquiátrico ou psicoterapêutico, porque não se entendia que era uma coisa provocada especificamente pelo que acontece em ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala de burnout, a gente está falando sobre algo que é resultante de estresse extremo no ambiente de trabalho, e isso independente do tipo de organização. Então, assim, existia uma confusão muitas vezes de alguns sintomas de burnout como se tratasse de uma doença psiquiátrica como a depressão. Uhum. E aí, assim, hoje a gente precisa cada vez mais levar para dentro das organizações a necessidade de a gente ter um ambiente que seja o menos tóxico possível e que sobrecarregue o mínimo possível as pessoas para que elas não entrem nessa espiral dessa síndrome, né, que é bastante nociva, que faz com que a pessoa perca a produtividade, com que a pessoa tenha também reflexo na sua saúde física, comece a apresentar uma série de sintomas derivados desse ambiente que pode não estar sendo tão legal, né? A gente ouve casos de pessoas que perdem cabelo por conta de estresse no trabalho e etc. A depressão, ela não está diretamente associada a estresse. Uhum. A depressão se desenvolve de maneira, às vezes, muito mais silenciosa e não necessariamente ambiente organizacional. E pode acontecer com pessoas que nem trabalham, com diferentes idades. E aí, assim, o estresse ele vai contribuir para a intensificação disso. Então, às vezes, a gente pode ter uma pessoa com quadro depressivo que desenvolve burnout dentro do trabalho e essas coisas, quando se juntam, se transformam em algo ainda mais nocivo. Verdade. Maurício, você acredita que as organizações hoje estão preparadas para lidar com casos como esses que a professora Carla citou? Eu acho que as organizações elas estão ficando mais preocupadas com isso. Tá? Justamente porque, como a Carla frisou, isso afeta o ser humano, é o ser humano quem faz o trabalho nas organizações, isso acaba gerando custos, né, e reduzindo muito a produtividade. Mas um dos aspectos que as organizações elas estão se questionando muito hoje em dia passa justamente pela questão da liderança. Porque a Carla frisou a questão dos ambientes tóxicos, e muitos desses ambientes tóxicos eles são criados como? Às vezes pela postura do líder, ou da líder daquela organização, que fomenta um ambiente, às vezes, de extrema competitividade, de você colocar metas, às vezes, inalcançáveis, e aí você acaba gerando realmente um estresse, né, no ser humano que acaba sendo muito nocivo. Então, as organizações, acho que elas estão se preparando porque aquelas bem geridas, elas fazem conta, elas percebem o impacto que isso tem nos seus resultados, e isso acaba gerando um questionamento sobre como é que eu desenvolvo novos líderes que tenham soft skills capazes de desenvolver ambientes que efetivamente gerem uma produtividade saudável. Então, eu acho que isso está entrando ainda na pauta das organizações. E muitas organizações ainda
às vezes, defendem um tipo de comportamento, mas na ação os líderes fazem outra coisa. Sim. E aí gera ainda mais estresse. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Então, da mesma maneira que na parte ecológica tem o greenwashing, né? Então, tem uma espécie aí de... Cycle washing. Seria exatamente isso. Né? Então, eu acho que está entrando na pauta ainda. Né? A gente tem muito ainda que caminhar nesse sentido. E é interessante a gente analisar, porque principalmente, assim, grande parte da economia brasileira é composta por pequenas e médias empresas, né? E aí você pensa, isso só acontece nas grandes organizações, nas grandes empresas que têm mais de 100 funcionários, não sei o quê, e não é assim, não é? Com certeza, acontece em qualquer organização, às vezes organização de 10 pessoas. E às vezes essa organização de 10 pessoas, ela tende a extenuar ainda mais os seus colaboradores, porque como são poucos e as empresas querem sempre mais lucro, maior produtividade, essas pessoas acabam ficando sobrecarregadas. Vou pegar aqui um pedacinho do que o Maurício também falou, né, quando ele fala sobre a necessidade de desenvolvimento da liderança, para que a liderança, porque assim, a liderança é quem dá o exemplo. Não é assim, eu posso fazer tudo errado e você vai fazer tudo certo só porque eu estou dizendo, né? Assim, o exemplo tem que vir de cima. A gente até usa muito isso na administração. A gente fala de tone at the top. Então, o ritmo tem que vir lá de cima. E, assim, é importante desenvolver as lideranças, porque normalmente as lideranças elas estão muito preocupadas em mostrar resultado, e aí esse resultado tem a ver muito mais vezes com questões econômicas, né? Mas assim, a liderança ela tem que estar preparada para fazer com que as suas equipes não tenham também indicadores que podem prejudicar a organização. Então, assim, número de afastamento por questões de saúde mental, tem muitas empresas com muita gente tirando licença, tem empresa que fica segurando isso para não colocar no relatório, porque se colocar lá no relatório que teve, sei lá, 10 afastamentos por questão de saúde mental num período, aquilo vai prejudicar a imagem e a reputação da organização. Então, assim, quando a gente tem funcionário afastado, isso também representa maior custo. E as lideranças, normalmente, também, elas vão dizer assim, não, os meus colaboradores é que têm que se desenvolver, eles é que têm que ter competências socioemocionais desenvolvidas, ou as soft skills, que o Maurício estava comentando, né? Então, assim, é importante a gente buscar o desenvolvimento dessa resiliência, né, de aguentar o tranco e continuar ali produzindo, etc., mas as pessoas que estão em comando, em posição de comando na alta liderança da organização, têm que ter esses cuidados. Tem que ter o cuidado de não só criar um ambiente melhor, mas também de acolher quem estiver mostrando indícios de que tem alguma coisa errada. Eu acho que essa questão do acolhimento, eu acho que ela é primordial, né? Porque quantas vezes a gente não escuta, para de besteira, tira um dia de folga que você vai ficar bem, vai pra praia. É frescura, mimimi. É frescura só num dia mal, então um dia ruim, né? Então eu acho que essa questão do acolhimento ela tem que ser muito trabalhada pela própria liderança, né? Exato, e a gente ouve histórias horrorosas, gente. Eu ontem mesmo, um aluno, né, um ex-aluno, ele entrou em contato comigo, porque eu coordeno uma pós-graduação, e ele entrou em contato comigo para dizer que ele tinha sido mandado embora, porque ele estava desenvolvendo um quadro de alcoolismo, né? E esse quadro de alcoolismo ele não sabia, mas ele era derivado de questões de saúde mental que ele vinha apresentando, mas que ele tinha preconceito, não ia a médico para ver nada disso. A empresa mandou embora e depois ele descobriu que ele estava com distúrbio psiquiátrico e que o alcoolismo acabou sendo uma válvula de escape para essa história. Uhum. Ele voltou à empresa pedindo reintegração e a empresa disse, não vamos te reintegrar. E ele estava lutando lá com o sindicato e etc. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas começam a mostrar que a produtividade está caindo, que elas estão mais irritadiças ou mais tristes. A empresa vê e não faz nada. Assim, espera a pessoa ir para o fundo do buraco
manda embora e depois ela fica numa situação em que ela não consegue trabalho, em que ela não consegue se manter financeiramente. É muito cruel como, às vezes, as pessoas lidam com o problema, e não só por maldade, né? Eu acho que por muita ignorância e desconhecimento. As pessoas, né, Érica, fazem mais ou menos o que você disse. Fala assim, não, isso é só um problema passageiro, vai lá, tira um dia, vai descansar e vai ficar tudo bem. E às vezes aquela pessoa está precisando de apoio psicológico, está precisando de medicação. E a gente tem muito preconceito normalmente, né? Hoje em dia é muito menos, mas se você dizia que você fazia terapia para alguém, iam falar assim, nossa, você é maluca, né? Tá doida. Não, eu não vou nesse negócio, não. Isso daí é só pra gente pirada. Eu não sou nada disso. Então, tem muito preconceito. E esse preconceito, ele acaba sendo muito maior entre homens, né? Homem tem muito mais dificuldade de chorar, de mostrar sentimento, de mostrar fraqueza, e não à toa também homens são 3 vezes mais propícios a cometer suicídio do que mulheres, porque normalmente mulher, por mínimo que seja, ela tem algum acolhimento, porque conversa com amigas, conversa com outras pessoas. Homem custa muito mais a externalizar isso, e aí fica como ponto de atenção para vocês que gerem equipes, prestar atenção se às vezes aquela pessoa ela não está precisando de mais do que só um tapinha nas costas, né? Acolher e dizer também assim, puxa, vou te ajudar a encontrar um apoio psicoterapêutico, vai a um psiquiatra ver se você não está precisando de remédio, e essas coisas têm que andar ali juntas. Eu vou puxar esse gancho que ela colocou, porque realmente acho que a grande dificuldade realmente que se tem primeiro é o ser humano, ele primeiro admitir que ele tem isso, por causa justamente da questão do preconceito, que será que eu estou ficando maluco? Então, assim, eu não vou citar aqui o nome do jogador, mas um jogador aí muito famoso, né? Uma vez falou que ele não precisa de psicólogo porque ele não é maluco. E outro disse que não precisa de psicólogo porque tem Deus. Exatamente. E não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. E depois eu conversando com pessoas que trabalham, né, na área, né, eles me falaram que teve um impacto realmente assim, de pessoas que deixaram o tratamento psicológico, a terapia e tudo, por causa da declaração do jogador. Ou seja, tem essa influência, é um desserviço. Então você já tem esse preconceito. Depois tem a questão justamente da crença, justamente de que nós não podemos demonstrar fraqueza, nós temos que ser fortes o tempo inteiro, não falhar nunca. Então, você admitir um momento, uma situação que você está mais fragilizado, está mais vulnerável, isso não apenas vai de encontro com aquela imagem que a pessoa tem de si mesma, mas também do que o grupo, a organização espera que você tenha. Então, são 2 momentos aí de mudança realmente assim, de cultura muito forte, que é a do indivíduo e do grupo. Ou seja, que quando a pessoa está demonstrando uma vulnerabilidade, isso não significa que ela não presta mais para trabalhar. Ela está simplesmente passando por um momento ruim. Aí entra justamente aquilo do filme do Charlie Chaplin, né? Nós somos máquinas, nós somos homens, né? Nós somos seres humanos. Nós temos essas variabilidades que elas precisam ser admitidas. E em virtude justamente de crenças da organização, de que precisamos ser fortes o tempo inteiro, isso acaba sendo muito difícil. E ela frisou justamente a questão do homem, né? O homem admitir isso ainda é mais difícil, é muito mais difícil. Porque o papel social, entre aspas, né, predominante, é que o homem é forte, é infalível. Assim, então, isso acaba gerando realmente todo um cenário para que quando a situação acontece, ela acaba ficando muito pior. E aí o passo seguinte, né, que é admitir que está com um problema e aí consequentemente dar os passos para tratar o assunto, aí ficam mais difíceis. Então o acolhimento é muito importante. A pessoa precisa realmente se sentir acolhida. E esse momento que a gente está vivendo, em que o trabalho híbrido era uma realidade, né? Todo mundo ficou em casa na pandemia. No pós-pandemia, muitas pessoas continuaram trabalhando em home office. Hoje a gente tem o trabalho híbrido e tem aqueles que não sabem se vão ou se ficam.
se estão híbridos, se estão home office, se estão presenciais. Isso também afeta muito psicologicamente as pessoas que não conseguem se programar, não é isso? Afeta principalmente, Érica, por conta de, assim, algumas injustiças que a gente encontra do ponto de vista social, né? Assim, a gente tem pessoas que levam, sei lá, 2 horas para chegar ao trabalho, e aí vão levar mais de 2 horas para voltar para casa. A gente não pode querer que o desempenho ou a produtividade de uma pessoa que leva 4 horas se deslocando, trabalha mais 8 horas com 1 hora de almoço, a gente não pode querer que a produtividade dela seja igual à de uma pessoa que mora do lado do trabalho. Claro. Quando a gente fala do trabalho presencial. Então, assim, para muitas pessoas foi um ganho na qualidade de vida imenso trabalhar com home office. E se mostrou que isso é absolutamente possível. Quando as empresas começam a forçar a pessoa a voltar para a modalidade presencial, essas pessoas que sofriam muito com todo esse cansaço, e assim, aí a gente também coloca aqui, né, as mulheres na história. As mulheres são as mais prejudicadas quando o assunto é saúde mental. Por quê? Por conta da sobrecarga. A mulher, ela trabalha e ela ainda tem que... trabalha com remuneração, né? E ela chega em casa, ela tem que trabalhar de novo sem remuneração e cuidar de filho e etc. Normalmente é assim, não estou querendo dizer que todos os homens não participem dessa questão doméstica, mas as mulheres são as que mais apresentam questões de saúde mental, são as que têm o maior índice, né, de questões de saúde mental, porque também acabam dormindo menos, e dormir menos faz com que a gente tenha mais probabilidade de viver isso. E assim, algumas pessoas têm a possibilidade de chegar e falar assim, olha, se tiver que voltar para o presencial, eu não quero mais. Tem essa chance. Outras pessoas não. E isso vai afetar, óbvio, vai fazer com que elas possam desenvolver um estresse muito grande, que recaia num burnout, ou se ela já tiver ali um quadro genético propício para depressão, para intensificar, desenvolver maior depressão, mais altos níveis de depressão, né? A gente tem também uma coisa que está acontecendo muito, tem alguns transtornos relacionados à ansiedade. As pessoas começam a ficar muito mais ansiosas. A ansiedade sempre foi visto como um traço de personalidade. Nossa, aquela pessoa é ansiosa, etc. A ansiedade, quando ela dura pouco tempo ou quando ela tem a ver com uma situação pontual, ok. Quando ela começa a fazer parte da sua vida o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. E aí é bom a gente prestar atenção nisso. E quem é que presta atenção nisso dentro das empresas, Maurício? É o colega do lado que pode dar aquele toque? É o gestor de recursos humanos? É o líder direto? Como é que é isso? Olha, eu entendo que é um trabalho conjunto. Eu acho que isso precisa ser da atenção de todos. E aí, quando falo assim de questão da atenção de todos, acho que o principal realmente é que sim, as organizações elas precisam estar voltadas para o ser humano. Resultado é importante, mas não a qualquer preço. E então, a partir do momento que você tem uma cultura que você está voltado para o ser humano, ou seja, que você mostre que o ser humano é importante, aí naturalmente esse cuidado aparece. Não é por acaso que empresas que têm um ambiente extremamente competitivo internamente têm mais índices referentes à saúde mental, de problemas de saúde mental. Não é por acaso, é porque justamente até mesmo aquela sensação de cuidado, de acolhimento que a gente tem quando a gente se sente parte de uma comunidade, de um grupo, isso é muito fraco, é esgarçado. Então, até aquela sensação de que, poxa, eu num determinado momento eu posso contar com o meu colega, com a minha colega de trabalho, isso não existe. Se perde esse sentimento. Então, eu entendo realmente que, assim, que o papel da liderança realmente é fundamental para criar isso, mas isso é um cuidado de todos. Eu acho que o papel do RH é importante para fomentar políticas internas, para gerar treinamento, para gerar educação. O papel da liderança é essencial na questão de gerar exemplo, mas você está atento ao que o seu colega de trabalho do lado na mesa está fazendo, isso é extremamente importante também. Eu acho, então, esse é um trabalho conjunto.
O cuidado de todos precisa ser uma missão do grupo, uma visão do grupo. Muito bem. E agora, como que a organização, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa pode prevenir essa questão da saúde mental? Deixar de ser competitivo? Não, não é isso, né? Como é que deve ser feito esse trabalho, pontapé inicial? Eu estou assistindo ao CRA-RJ Entrevista, tenho a minha empresa com 3 funcionários, fiquei preocupado com isso, e o que eu faço? Como é que é? Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Também puxando aqui de novo o que Maurício falou, eu acho que é um cuidado que tem que ser de todo mundo na organização tem que se colocar calçar as sandálias da humildade, né? De que todos nós somos seres humanos, todos nós podemos passar por alguma coisa assim e tentar desenvolver um pouco mais de empatia. Poxa, meu colega está assim, o que está acontecendo? Então, assim, colegas, liderança, etc. Agora, dentro das organizações, as formas de prevenção, eu acho que é importante as empresas começarem a investir em campanhas de conscientização, por menores que sejam. Chama alguém para fazer uma palestra, para ajudar essa liderança. Eu costumo falar, né, que assim, todo administrador, eu sou administradora, todo administrador tem que ser psicólogo. Tem que ser, e eu fiz psicologia, então eu sou administradora e psicóloga. Eu costumo falar isso porque não tem como a gente obter resultados através de pessoas sem entender o que as pessoas estão passando. Então, assim, não é para todo mundo fazer psicologia, mas a gente tem que gostar de gente. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas, a gente tem que, eventualmente, sabe, contar com algum psicólogo na equipe que possa minimamente, ainda que não seja psicólogo clínico, né, porque o psicólogo clínico não vai fazer a mesma coisa que uma pessoa que faz psicologia organizacional, para identificar se aquela pessoa está precisando de um encaminhamento médico ou encaminhamento psicológico, né? Então, assim, a prevenção passa por um melhor cuidado, conversa, transparência, campanhas, treinamento, aperfeiçoamento, se possível, se tiver orçamento, colocar a sessão de terapia como algo pago pela organização. Tem benefício, né? No benefício ou um plano de saúde que tenha isso dentro da apólice de seguro que os colaboradores têm ali como direito, porque assim a gente tem que desmistificar a necessidade de tratamento psicoterapêutico, e isso é uma coisa que a gente vai precisar cada vez mais, porque hoje a gente tem muito mais expectativa de vida do que a gente tinha lá atrás. As pessoas viviam muito menos, hoje a gente vive muito mais. Nosso cérebro envelhece de uma maneira que não envelheceu historicamente antes, que pudesse ter sido pesquisado para ver o que a gente poderia ter de problema. Então, todo mundo, gente, em algum momento da vida, lamento informar, vai ter alguma questão de saúde mental, mais ou menos grave. E aí a gente precisa entender que isso tem que fazer parte da realidade das empresas. Não é só vale refeição, é vale terapia também. Muito bem. Eu acrescentaria aí também a questão enfim, tem outros aspectos assim que gostaria de frisar. O papel da liderança a gente já colocou aí, uma das coisas que é importante o líder entender é que o que é prejudicial é o excesso, né? A Carla frisou muito bem a questão da ansiedade, né? A ansiedade ela é muito benéfica quando ela aparece de maneira pontual. É a ansiedade que nos faz, por exemplo, tá pronto para um compromisso, mas ela não pode ficar do seu lado o tempo inteiro. A mesma coisa é o estresse, né? Se você não desafia minimamente a sua equipe, não coloca metas que façam com que as pessoas se sintam motivadas a se mexer, você cai para o outro lado, que é a monotonia, o tédio, a desmotivação. Então, o líder ele precisa ser capaz de encontrar o equilíbrio, de maneira que o estresse seja algo benéfico para a equipe. E, às vezes, nós temos a tendência de achar que não, o estresse o tempo todo é o que resolve, e não é isso.
né? Da mesma maneira, valorizar o descanso, valorizar momentos de compartilhar a ideia, de compartilhar a conversa, isso também é muito importante. Happy hour, né? Isso, exatamente. Eu acho vital. Descompressão. Tem que ter descompressão. Exatamente. Nós temos ainda uma crença muito forte de que a gente precisa ficar trabalhando, mexendo os bracinhos o tempo todo, e isso não é verdade. Várias pesquisas já mostram que a partir de um determinado número de horas trabalhadas na semana, a produtividade ela cai naturalmente, porque o corpo chega num determinado limite, por mais que você force, você não vai conseguir fazer mais. Então tem um momento de parar. E o líder, a organização, precisa desenvolver essa sabedoria de, agora é o momento realmente de dar uma pausa, de descontrair, de realmente de fazer alguma outra atividade. Então, a organização ela precisa repensar, inclusive, o que é trabalho, o que é produtividade. Isso precisa ser colocado em prática. Ainda tem muito em voga ainda que não, a pessoa precisa trabalhar 60, 70 horas por semana, só que, como eu falei, as pesquisas mostram que isso é contraproducente. O corpo não aguenta e fica em determinado momento, não rende mais. Então, além de tudo que Carla falou, acho que precisa ter repensar mais profundo a respeito do que é produtividade, o que é trabalho, e o líder está atento a encontrar essa sabedoria, esse equilíbrio, porque o que faz mal tudo é excesso. Né? Então, água demais mata a planta. Então, o líder precisa saber dosar metas desafiadoras, resultado com aquilo que efetivamente nos torna humanos. Né? Aí essa sua fala me lembrou, a gente, logo depois do final da pandemia, a gente fez um programa falando basicamente sobre o WhatsApp, na questão da saúde mental e a influência do WhatsApp, porque a gente acaba ligado 24 horas por causa desse bichinho aqui, né? E aí você tocou num ponto, eu acho que acaba sendo muito importante nessa questão da saúde mental, o saber desligar. Isso também influencia, né? Também é o papel do líder saber, bom, hoje é sexta-feira, 10 horas da noite, não preciso mandar o trabalho dele de segunda, 8 horas da manhã, né? Exato. Também faz parte do trabalho. Tem que ter noção, né? Tem que ter noção. Mas, às vezes, a pessoa está... Esse excesso de informação, né, o tempo todo, acaba influenciando também. É porque também a gente viveu, e assim, tem várias críticas, né? O Maurício falou sobre o filme lá do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, etc. Já era crítica naquela época lá. E tem crítica agora. Mas, assim... década de 90, se convencionou falar aquela história de que assim, sou workaholic. Sou viciado em trabalho, eu preciso Filmes dessa adrenalina. Assim, bora ganhar dinheiro, né? Assim, ser workaholic não é legal. Não é legal para o corpo físico, não é legal para a mente, não é legal para nada. Mas colocaram na nossa cabeça que a gente tinha que ser assim. E aí tem um pessoal que fica lutando para ser assim e não está dando conta. Gente, bora baixar a bola, tá cheio de inteligência artificial aí, estamos cheios de tecnologia digital para fazer com que a nossa vida seja mais fácil. Assim como fizeram lá, depois da Segunda Guerra Mundial, em que criaram batedeira, máquina de lavar, enceradeira, para facilitar a vida da mulher que tinha começado a ingressar no mercado de trabalho, facilitar entre muitas aspas, a gente hoje tem algumas facilidades também, até para começar a questionar se a gente precisa de uma carga horária semanal de 40 horas ou de 44 horas. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu sou da época da datilografia e do memorando datilografado que circulava por quem tinha que ler aquilo, né? E ali dava um visto. Hoje em dia a gente manda, 500 e-mails. Um memorando, às vezes, circulava a empresa um dia inteiro, era um memorando. Hoje a gente recebe não sei quantos e-mails por dia. Tá na hora de baixar a bola. Nosso corpo não foi feito para essa velocidade. Sinto informar. E a Carla frisou uma coisa assim que é realmente assim essencial, assim, o quanto é difícil às vezes de mudar uma ideia. Ou seja, ela falando dos tempos modernos, né? Já naquele tempo já tinha essa questão da crítica. Hoje nós temos realmente
dezenas de tecnologias que facilitam bastante o trabalho do ser humano, que pode tornar a qualidade da nossa vida maior por redução de carga de trabalho, sem perda de produtividade. Mas acontece que assim, a gente saiu da era da fábrica, mas a fábrica não saiu de dentro da gente. Então, a gente ainda quer o bracinho mexendo, a mentalidade ainda é do comando e controle. Então, por isso que muitas empresas estão voltando para o presencial. É uma questão assim de achar que, não, aqui eu vou ter um controle maior, vou saber o que o funcionário está fazendo, mas para quê? Qual a razão disso? Então, acho que o que impede a gente chegar no mundo dos Jetsons, né? O Jetson tinha carga de trabalho de 10 minutos diários no desenho, né? Poxa, pois é. Era 10 minutos diários, porque era tudo automatizado. Se esqueceram dessa parte. Exatamente. Pois é a gente se libertar justamente que, caramba, precisamos trabalhar 80 horas por semana. Não é mais necessário, mas a mudança na cabeça é mais demorada e desafiante do que a mudança na tecnologia, né? O Einstein que falou, né? Triste século que é mais fácil você destruir um átomo do que um preconceito. É exatamente isso. O que impede a gente é mudar a cabeça. Demora mais mudar a cabeça do que efetivamente as formas de trabalho. Muito bem. Gente, para a gente finalizar esse programa, eu queria que vocês dessem uma dica, dessem um papo, né, para quem está assistindo a gente sobre essa questão da saúde mental. Uma coisinha assim que você pode incluir no seu dia a dia que vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida do seu colega, até mesmo do seu líder ou líder implementar na sua equipe. Eu posso dar uma dica e um recado? Com certeza, casa é sua. Então tá, a dica é: faça atividade física, porque assim, é uma coisa que também eu cresci numa casa onde a atividade física era considerada coisa de gente desocupada. Mas atividade física vai fazer diferença na sua saúde mental e vai fazer diferença no seu envelhecimento. Não deixe de fazer atividade física. Se você cresceu num lugar parecido com o meu, esquece isso. Isso ajuda bastante. Vai ajudar no trabalho, vai ajudar em tudo. E o recado quase 90% dos suicídios são cometidos por pessoas com alguma espécie de transtorno mental. Então, como a gente está no Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, né, a gente precisa fazer com que menos pessoas cheguem a esse extremo. Né? Eu estou falando aqui de suicídios que foram bem-sucedidos. Né? Não estou falando nem das tentativas. Então, é um mal que está aí cercando a gente. E a gente tem que ficar de olho. Perfeito. Bom, e assim, com a experiência de quem teve 2 burnouts e mais algumas coisas de estresse, não tenho vergonha de falar. Pelo contrário, eu acho que o meu recado é justamente esse. Fale. Quando eu passei pelas situações, né, pelas quais eu passei, eu só comecei realmente a sair das situações quando eu me abri. Primeiro, eu assumi a minha vulnerabilidade naquele momento e me abri. Falei para as pessoas que estavam à minha volta, colegas de trabalho ou pessoas da família. Então, é importante falar. Lembrar que nós somos seres humanos. Você é um ser humano, eu sou um ser humano. E é importante sair daquela máscara de que eu vou dar conta de tudo, sou infalível, sou imbrochável, sair dessa máscara, desse papel e não, eu posso falhar e é isso que vai me tornar, na verdade, mais forte. Então, esse que é o recado, é a dica que eu deixo. Não deixe de compartilhar seu desconforto, não deixe de abrir as suas emoções, não deixe. Fazer isso é só você cavar ainda mais o buraco no qual você está se iniciando, se você não fizer isso. Perfeito.
É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no CRA Entrevista. Eu acho esse tema importantíssimo da gente falar. A gente, como conselho de classe da área de gestão, é imprescindível que a gente fale sobre isso. E antes de vocês irem, eu quero dar para vocês um livreto do nosso presidente, o administrador Wagner Siqueira, que fala sobre a síndrome de burnout nas organizações. Para você, administrador, estudante, está disponível gratuitamente no nosso site, no ADM Livros, é a versão e-book, né? A versão online. E para vocês, Obrigada. eu entrego a versão física. Espero que vocês gostem. Com Muito obrigada certeza. pela presença de vocês aqui hoje. É muito bom falar sobre isso. Espero que retornem. O Maurício já é a segunda vez, entendeu? É só me chamar. Aí Só já chamar. está convidado. Obrigada pela oportunidade, gente. Espero que vocês gostem. Com certeza. Obrigada também, Muito Maurício. obrigado pela oportunidade. Obrigada, e obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Eu te aguardo no próximo CRA RJ Entrevista. Até lá, tchau, tchau.